Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu vou vir aqui trazer para vocês a correção da atividade do mês de maio, tá? Quero que vocês vejam como que a gente vai resolver essa questão aí, tá bem? Então a questão 1 é para vocês acharem as determinações do ângulo que a gente tem aqui dos ângulos de 30, dos ângulos de 45 e dos ângulos de 60 graus. Quero que vocês observem que é, essas determinações é os valores dos ângulos que estão faltando aqui, que eles têm a mesma determinação. Eles têm o mesmo valor do seno para o cosseno. Então, essas determinações, ela tem esses mesmos valores. Então, eu quero que vocês olhem no ciclo trigonométrico lá na atividade de vocês e vocês vão perceber que na letra A, ele está pedindo para calcular a determinação do de 30 graus. Quem são esses ângulos aí que têm a mesma determinação? Então, eu tenho o 150 graus, o 210 e o 330. Então, vocês vão completar ali esses ângulos que estão faltando. Na letra B, para o ângulo de 60, ele tem a mesma determinação do que o ângulo de 120, 240 e 300. E na letra C, nós temos os de 45, de 135, 225 e o 315. Então aí, eles têm essas determinações aí. Esses são os ângulos que estão faltando ali na número 1. Na número 2, a gente colocou para vocês o ciclo trigonométrico, né? O arco desses. O arco no ciclo ali, né? Na letra A, nós temos o arco de 30 graus. Então, eu quero que vocês descrevam qual que é essa determinação. Então, vocês podem perceber lá nos exemplos, lá do texto que eu passei para vocês, vocês vão ter um exemplo igualzinho, né? Só vai mudar o valor do ângulo e vocês vão colocar essa determinação aí. Então, a primeira na letra A é um ângulo de 30 graus. Então, ele só tem esse arco ali de uma volta, né? Então, se ele não está fazendo duas voltas completas, então só tem um arco de 30 graus, então nós vamos escrever que é um x pertencente aos reais, tal que esse x ele vai ser igual a 30 graus, que é o ângulo do meu arco, mais n vezes 360 graus para n pertencente aos inteiros. Então, nós temos aqui essa determinação. Lembrando que meu arco ele está em graus, então a minha determinação também vai ser em graus. Bastante importante vocês verem isso daqui. Na letra B, nós temos o arco, então, ali de 2π sobre 3, tá? Esse arco de 2π sobre 3. Então, como eu só tenho a primeira determinação dele ali, uma volta, né? Só tem um arco ali, não deu uma volta completa. Então, ele vai ser um x pertencente aos reais, tal que x é igual a 2π sobre 3 mais n vezes 2π, né? Para n pertencente aos reais. Uma volta completa a gente sabe que é 360 graus ou 2π. Então, como o arco ainda ele não deu uma volta completa e fez um outro arco em cima, então a minha determinação ela vai ser n vezes 2π com x igual a 2π sobre 3, que é o valor do ângulo. Certinho? Questão 3. A questão 3 é para vocês formarem o gráfico da função seno de x, tá? Então, na atividade, para vocês verem, na atividade tem esse gráfico. Então, tá vendo que não é uma atividade difícil para vocês fazerem, é uma atividade bem facinha. Na atividade tem esse gráfico. Então, eu quero que vocês percebam aqui o seguinte, que o seno, né, no ciclo trigonométrico aqui, quando ele é em relação ao eixo x, né, ao eixo y, tá? Ao eixo y. Sendo que quando você chega a imagem dessa função, ela vai de menos 1 até 1. Como é no meu eixo y, meu eixo é o eixo vertical, esse eixo é o eixo do seno,
tá? Então, se o zero está aqui no meio, né? Para cima vai ser um positivo, para baixo vai ser menos 1. Então, o seno de 90 bem aqui em cima, ele vai ser um positivo. E o seno de 270, ele vai ser menos 1, tá? Então, e aqui vai ser 0, tá bom? Então, a função, ela vai ter de menos 1 até o número 1. Então, pelo meu gráfico aqui, ó, quem que é o seno de 0? O seno de 0 é 0, porque se o 0 ele está aqui, então ele projeta, né, o valor na minha reta y, né? Então, seno de x, seno de 0 é 0, tá bom? E aí ele vai subindo, né, para chegar até o 1, porque o seno de 90 é o número 1, então ele vai até o 1 lá, ó. Tá vendo, ó? Vocês podem perceber que vai de menos 1 até 1. Então, 90 é 1, depois ele vai caindo, 150, chega no 180, 180 está aqui, então projeta em y, dá o valor de 0, 0 aqui, 210, o de 270 é menos 1, então ele vai caindo, né? E depois volta para o 360, que também é 0. Então, essa é a minha função seno, tá bom? Ela é uma onda, beleza? Então, essa é a minha função seno. E aí, na número 4, ele quer saber qual é o período da minha função seno igual a x. O período dessa função, ó, ela vai de 0 até 2π360. Esse é o período da função, período de 2π. E a imagem, qual vai ser a imagem? A imagem é o que projeta, né? Quando eu tenho valores para x, ele vai dar valores em y, não é? Então, a imagem é de menos 1 até 1, que é o meu gráfico, ó. Ó o meu gráfico aqui, ó. São esses valores aqui. Ela vai de menos 1 até 1. Beleza? Esse é a imagem da função seno de x. E a função 5, ele está pedindo para calcular o valor de x, né? E aí vocês vão utilizar aquela relação trigonométrica, né? Cateto oposto sobre hipotenusa, né? Ó, você pode ver que o x é o cateto oposto e 40 é a hipotenusa. Seno de 30 graus, então, é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 31 sobre 2, igual a x sobre 40. Vai multiplicar cruzado. 2 vezes x é 2x, igual a 40 vezes 1 é 40. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, 40 dividido por 2 vai dar 20, que é a resposta, a letra C. Questão 6, vocês têm o ciclo trigonométrico, tá? Para vocês verem lá. E ele pediu para vocês calcularem. Então, quem que é o seno de 30, quem que é o seno de 150? Então, o seno de 30 é igual ao seno de 150, que é igual a 1 sobre 2. O seno de 210 é igual ao seno de 330, que vai dar menos 1 sobre 2. Beleza, beleza? Seno de 45 é igual ao seno de 135, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, vocês vão olhar no ciclo trigonométrico e vão colocar esses valores aqui, ó, tá? Esses valores aqui que vocês vão colocar. Esses daqui não precisa não, é só colocar o valor. Ó, percebe-se que quando você está no primeiro quadrante, no primeiro e segundo quadrante no ciclo trigonométrico, para cima são os positivos, para baixo são os negativos, certo? Então, os valores de cima são positivos para seno e os valores embaixo são negativos. Então, se você, seno de 30 e seno de 150, eles estão no primeiro e segundo quadrante. Então, eles são positivos. 210 e 330 estão no terceiro e quarto quadrante, são negativos. 45 e 135 estão no primeiro e segundo quadrante, é raiz de 2 sobre 2, positivo. 225 e 315, eles estão no terceiro e quarto quadrante, então eles são negativos, menos raiz de 2 sobre 2. Tá? E assim vocês vão colocando esses valores aqui. Seno de 0 é igual ao seno de 180, que é igual ao seno de 360, que também é igual a 0. Tá? Lembrando que no eixo vertical é o eixo do cosseno. Então, esse eixo ali no meio, ele tudo dá 0. Só vai dar 1 e menos 1 o eixo y, que é o de 90 e o de 270. Que aqui, ó, seno de 190 é 1, seno de 270 é menos 1. Beleza? Essa é a correção da atividade número 3. Facinho, facinho, para vocês verem aqui como que funciona, como que vocês vão calcular.
Tá tudo na atividade, as respostas. Só olhar no ciclo trigonométrico, só observar a função. Essa função aqui, ó, ela está também lá na atividade, o gráfico dessa função, para vocês saberem. Belezinha, belezinha? Então, essa é a nossa correção. Até a nossa próxima. Até mais. Tchau, tchau. Posta a atividade lá no Class. Tô esperando. Quem não fez ainda, quem já fez, ó, belezinha, já dei o recado lá. Já fez a sua correção. Beleza? Até mais, gente. Tchau, tchau.